ontem, pelo Consup, uma determinação de que as atividades presenciais no IFSC, o IFSC como um todo, não apenas o campus São José, elas não acontecerão até o dia 31 de dezembro. Então, essa foi uma decisão do Conselho Superior do IFSC e vai ser organizada dentro dos campos. Foi uma decisão nova para a gente também no campus São José, até porque, a princípio, tinha até um GT que estava organizando dentro das medidas sanitárias, pensando essa perspectiva do retorno, né, considerando as medidas sanitárias, mas então, após a reunião de ontem, ficou definido que não tem retorno das atividades presenciais até o dia 31 de dezembro. Dessa forma, a gente vai estar ainda reorganizando e pensando como está fazendo esse processo de ANP nesse período. O que a gente sabe, o que é uma questão bem positiva dessa decisão, é que não vai ter o retorno das atividades presenciais sem a segurança dessas questões sanitárias e sem com essa questão do coronavírus. Então, assim, até o dia 31 de dezembro, está certo que não vai ter atividade presencial. Como que as atividades da licenciatura vão acontecer? Elas vão continuar sendo desenvolvidas na forma de ANP. Essas atividades da licenciatura, a gente vai seguir o calendário. Então, no nosso calendário, o calendário do campus dizia que a gente entraria em férias a partir de quinta-feira. Então, a partir de quinta-feira dessa semana, a gente tem as férias dos estudantes, vocês entram em férias e depois a gente vai seguir conforme o calendário do campus e retornam às atividades. Só que também na forma de ANP. A gente sabe que tem alguns componentes curriculares, principalmente os componentes de laboratório e atividades experimentais, que eles não estavam sendo realizados em função dessa distância, da gente não poder ter aulas presenciais e aulas nos laboratórios. Contudo, a gente vai ver agora, a partir de agora, como vai ser feita essa reorganização. Isso vai ser decidido dentro dos campos, dentro dos campos do colegiado do campus e do próprio curso de licenciatura em Química. A gente vai estar pensando como organizar essa questão dos currículos. Então, a Fran está disponibilizando ali para a gente que o IFSC mantém a suspensão das aulas presenciais até o dia 31 de dezembro. Vocês colocaram nos grupos até alguns questionamentos sobre isso e como ficariam essas questões, né? Então, o que a gente pode dizer é que vai ser flexibilizado também a política, de repente, de trancamento dos componentes curriculares, para quem, porventura, não conseguir fazer em forma de ANP. A gente está vendo também possibilidades de conseguir computadores, de conseguir materiais para permitir um acesso ao maior número de estudantes. Esse ainda é um processo inicial, a gente ainda não tem disponibilizado, mas estamos tentando possibilitar essa questão do acesso. Sobre as formaturas, foi uma dúvida também apresentada, então saiu uma instrução normativa do IFSC que permite as formaturas agora à distância. Então, podem acontecer formaturas nesse período. As formaturas, elas vão acontecer pelo Meet, e pode ter a transmissão da TV IFSC, em algum momento, até para que os familiares também possam acompanhar essa cerimônia, né? Então, saiu essa instrução normativa, é possível que aconteçam formaturas de forma online. O João, não sei se pode trazer mais informações sobre essa questão do calendário para a gente. E uma questão importante também, o calendário, a gente não tem a data de final do próximo semestre. Isso não foi definido ainda, espera-se que até o final dessa semana tenha alguma definição, mas a gente ainda não tem essa resposta. O que a gente sabe com o retorno das atividades no início de agosto, elas vão retornar em forma de ANP. E vão retornar como semestre 2020/1. João, quer trazer mais algumas informações para a gente?
Posso falar sim. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. Bom, Tá um pouco baixinho, João. estão me ouvindo? Alô? Paula? Tá baixo ainda. Tá baixo? Deixa eu ver se eu Agora tiro o melhorou um som. pouquinho. Melhorou? Tá baixinho ainda. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui o fone. Será que melhorou? Paula? Agora tá bom. Uhum. Agora tá bom. Assim? Ah, então tá. Pessoal, o que eu posso dizer em relação às últimas informações e orientações que a gente teve, né, é que foi repassado aos campos que fizessem montassem as estratégias e como, né, fazer para poder finalizar esse semestre. O finalizar é até um pouco estranho, né, porque na atual conjuntura a gente não tem como realmente concluir, vamos supor, uma fase que vai ter alguma disciplina prática, porque nós não vamos conseguir estar voltando ao campus, né, utilizando ali a infraestrutura que o campus tem. Então, nós vamos ter que tomar algumas decisões, algumas medidas, né? E não vou antecipar algo com certeza, mas algumas das coisas que a gente já vinha pensando por exemplo, a gente deixar no formato pendência disciplinas que não foram concluídas. Vamos supor, o aluno está na terceira fase, né, do curso, na quarta fase do curso, e lá tem, sei lá, uma disciplina de laboratório, né? Então, ele avança nas disciplinas que não tem laboratório, que conseguem terminar em ANP, né? E fica aquela disciplina pendente ali da terceira ou da quarta fase, enfim, para ser feita, né? Quando puder ser realizada, vamos dizer assim, de forma presencial, né? Ou através de alguma estratégia que consiga suprir aquele conteúdo ou aquele formato, né, aqueles conhecimentos que o aluno precisa sem ter nenhum prejuízo, ou que o professor julgue suficiente para que o aluno tenha validado aquela competência. Isso tudo vai ser discutido ainda com mais clareza pelos colegiados, né? Vai ser discutido também com a comunidade, vai ser aberto com certeza aí para que todos consigam expressar suas opiniões, enfim. Mas algumas das coisas que podem ser feitas são essas, por exemplo, né, de algumas disciplinas serem adiantadas, né? Por exemplo, dos próximos semestres, vamos supor, a gente consegue, de certa forma, vamos imaginar, não como, mas vamos imaginar que a gente terminou o semestre 2021, sei lá em final de outubro, vamos supor. Vamos iniciar o semestre de 2022, né? Lá em outubro, no meio de outubro, enfim, no final, ou em novembro, que seja. Vamos iniciar o segundo semestre do ano de 2020. Então, o aluno que estava na quarta vai para a quinta fase. Só que lá na quinta fase, sei lá, tem disciplinas que dependem, que tem uma carga prática, enfim, que dependem do laboratório. O que pode ser feito? Pode ser puxada uma disciplina da sexta fase para que esse aluno consiga fazer, vamos dizer, compensando aquela disciplina que ele não está fazendo. Para quando ele chegar na sexta fase, lá no segundo semestre, sei lá, de 2021, né, já possa voltar de modo presencial, ele faça as disciplinas práticas que estavam faltando no lugar daquelas que ele estaria fazendo que já foram antecipadas. Então, essa é uma estratégia que a gente pode pensar, vai ser bastante difícil, bastante trabalhoso, né? Pensar. Algumas outras podem ser feitas através de um rearranjo do PPC, algumas adaptações de modo a por exemplo, suprir, né, essas dificuldades que nós temos também, pode ser refeito, reformulado, rearranjado, trazido disciplinas que estariam na oitava para a sétima, da sétima para a sexta, enfim, coisas desse tipo, né, de modo que a gente consiga, né, compensar aquilo que não pode ser feito porque tem uma característica prática, né, e que traga o menor prejuízo possível para o aluno, né. Quanto aos alunos que não estão conseguindo acompanhar as ANPs hoje, né, porque eu entendo que o nosso semestre ele consegue ser finalizado
de modo que os alunos, todos os alunos consigam cumprir, né, ou pelo menos a mesma quantidade de coisa. Pode ser que não sejam todas as disciplinas daquela fase, vamos supor, né? Os alunos da terceira fase não conseguem cumprir todas porque tem disciplinas que são práticas. Mas, vamos supor que eles conseguem, sei lá, matemática, que dá para ser toda ministrada de maneira teórica, através das ANPs, física e, sei lá, vamos supor, química geral, né? Ele consegue essas três. Então, se todos os alunos conseguirem cursar essas três disciplinas por ANP, sejam as ANPs de maneira virtual, como estão sendo feitas hoje, né? Através da internet, através das aulas síncronas, enfim, através de atividades, né? À distância, seja através das ANPs impressas, que é uma outra estratégia que a gente vai poder estar adotando à medida que a gente não pode ter aulas no campus, mas os setores do campus podem estar funcionando para poder estar proporcionando esse tipo de coisa para os alunos, né? O aluno que não tinha acesso à internet, por exemplo, a gente pode estipular, isso também vai ser pensado, não estou dizendo que vai ser feito, mas são estratégias, né? A gente vai ter que dar um jeito de contemplar esse aluno que até hoje não conseguiu ou que não está mais conseguindo fazer a ANP por falta de acesso, por falta de equipamento, por falta de recurso em geral. Então, sei lá, o professor deixa lá, vamos supor, o material impresso, né? Manda para o Xerox faz, deixa lá no campus, o aluno retira o material, faz o que pode ser feito, né? Devolve, o professor tem o trabalho de ir lá, recolher, verificar, analisar, avaliar, enfim, para tentar estar dando o suporte aí e avaliando, né? Vendo se esse aluno consegue adquirir os conhecimentos mínimos ali para poder avançar, né? No semestre e a gente fechar esse semestre. Então, uma previsão, né? Assim, grosseira, é que pode ser que esse nosso semestre ele acabe no final do ano, pode ser que ele acabe até o ano que vem, pode ser que ele acabe, sei lá, de acordo com as medidas que a gente vai tirar em outubro, pode ser. Isso tudo depende das medidas que nós vamos instituir e do número de alunos, né, que a gente vai conseguir atingir e do retorno que esses alunos vão ter em relação a isso, né? Porque uma coisa é a gente dizer, não, estamos conseguindo atingir todos os alunos, mas também está sendo efetivo? Não está sendo efetivo, né? Nosso trabalho, vamos supor que fizemos lá, mas nenhum aluno conseguiu ser aprovado porque não conseguiu se adaptar, enfim, isso é válido, não é válido? É a mesma coisa que nada, né? Então, enfim, a gente vai ter que pensar com bastante calma, vai ter que escutar todo mundo, vai ter que ver, porque realmente é uma situação bastante complicada, né? Até mês passado eu ainda estava com a expectativa de que a gente já fosse conseguir sair rapidamente dessa, assim, né? Que já estava na iminência de alguém descobrir aí uma vacina ou alguma coisa, mas hoje eu começo a pensar que a gente sobrevivendo a isso já é muito mais do que suficiente, né? Às vezes a gente tem os planos aí de se formar no final agora do mês, né? De, pô, acabou tudo, eu sei que tem gente aí nas fases finais, tanto do integrado quanto dos cursos superiores, enfim, né? Mas a gente tem que entender, tem que ter bastante paciência de que é uma situação bastante diferente, né? Bastante atípica e que a gente sobrevivendo a ela já é muito mais do que bom, né? E claro, assim como toda situação, a gente vai ter os ônus delas, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com isso e vai ter que ter muita paciência, né? Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, estou à disposição aí. Mas é mais ou menos isso. O que a gente tem de concreto, né, sobre as datas é isso. Muito provavelmente essa semana vão estar saindo outras informações mais concretas sobre algumas diretrizes para que a gente possa fazer isso. E a gente vai estar repassando para vocês. A Paula provavelmente vai estar aí em contato com vocês diretamente também, né? Quanto agora a esse final, vamos dizer, antes das férias, né, a gente tinha proposto em reunião com os coordenadores de área que os dias 9 e 10 pudessem ser utilizados para a realização ainda de ANPs, né, no caso, quinta e sexta-feira agora, mas em conversa hoje na reunião da Cultura Geral, o pessoal teve uma opinião contrária, né, a gente vai estar conversando amanhã na área de telecomunicações também, expondo a situação, entendendo dos professores se eles acham que também há essa necessidade, e talvez estaremos revendo essa situação, né? Então, amanhã poderia ser o nosso último eletivo do semestre, né? Se assim entendemos que não seria viável, né, utilizar a quinta e a sexta-feira para ministrar as ANPs, enfim. Da mesma forma,
na semana do dia 27 ao dia 31, que seria a primeira semana após o retorno, né? As nossas férias iriam do dia 13 até o dia 24, isso, do dia 13 ao 24 agora de julho. Então, dia 27, que seria uma segunda-feira, estaríamos retornando com as atividades, né? Mas está programado uma semana pedagógica para organização dessas ANPs, para discussão interna, para uma espécie de conselhos de classe, né? Que os da licenciatura estavam previstos para acontecer já nesse semestre ainda. Então, nesse semestre, né? Nessa semana ainda, né? Então, a gente faria isso também com o cunho de avaliar todo o resto da escola, aí, os integrados, os subsequentes, enfim, todos os cursos que não conseguiram. Então, a gente tinha previsto que poderia ser usado também nessa semana já de retorno para continuar a realização das ANPs, mas também foi entendido que seria interessante a parada naquela semana, né? Então, a gente vai estar informando vocês amanhã, né, através da Paula, através das redes sociais, enfim, né, sobre o encaminhamento, visto que o pessoal, né, uma boa parte dos professores do nosso campus entendeu que não seria muito interessante fazer isso, seria mais interessante parar, pensar, planejar, organizar direito, para que a gente tenha um mínimo de qualidade, né? Estão entendendo que as coisas não estão como deveriam, então acham que ficaria muito mais organizado, muito mais legal, se a gente tivesse esse tempo para parar, pensar, poder se capacitar, porque também seria uma semana de capacitação, essa do dia 27, do dia 27 ao dia 31, uma semana de capacitação para as ANPs, ministrada pelo CERFEAD, né? Então, seriam esse planejamento. Então, por enquanto, a gente até enviou um e-mail, né, para os professores hoje, dizendo que dia 9 e 10 poderia ser feita as ANPs e que na semana do dia 27 e dia 31 também. Mas pode ser que isso mude, muito provavelmente a gente vai mudar, e aí dia 9 e 10, no caso quinta e sexta, vocês já entrariam no recesso, né, em férias discentes, e nos dias 27 ao 31 também seria ainda um período de paralisação, né, para que a gente pudesse, paralisação que eu digo de parada pedagógica, né, para que a gente pudesse organizar a volta do semestre, né, pensar coletivamente como fazer de forma a ter uma melhor qualidade no processo. Tá? Então é isso, por enquanto. Se tiverem qualquer dúvida aí também, não sei se a Paula vai abrir agora ou se vai dar mais algum encaminhamento antes, mas estou à disposição aí, tá bom? Obrigada, João. Então, na licenciatura, como a gente vai manter o conselho de classe na sexta-feira, a princípio entram de férias quinta-feira. Então, especificamente na licenciatura, a gente optou por organizar dessa forma, a princípio. Então, é isso, assim, as informações, tanto que eu tenho quanto que o João, elas estão sendo construídas a todo momento, né? Então, às vezes a gente tem uma informação e daí outro dia a gente tem uma outra informação que acaba mudando um pouco alguma coisa inicial que a gente tinha, mas as informações oficiais que a gente tem hoje são essas. Daí a gente queria escutar um pouquinho vocês, ver quais são as dúvidas, quais são os anseios nesse momento também, para a gente entender como é que está sendo esse processo. Não sei se alguém... Vocês podem se inscrever, de repente, ali pelo chat. Deixa eu ver... Eu não sei se tem alguém inscrito, estou dando uma olhadinha aqui agora. O Thiago tinha perguntado se o segundo semestre vai iniciar em agosto. Não, o segundo semestre ainda não inicia em agosto e a gente não tem uma data específica para quando vai iniciar o segundo semestre. Isso ainda está para ser decidido. A Ana respondeu. Alguém gostaria de falar? Tem alguma pergunta, alguma questão específica? Não? A Thaís. Gostaria de saber como ficariam as questões do PIBI de residência pedagógica com as aulas não presenciais. Então, essa é uma questão que está sendo discutida no grupo do PIBID da residência pedagógica. A princípio, a informação que a gente tem é que eles vão acontecer e a gente vai pensar estratégias e organizar esse momento também. Os prazos, teve alguma alteração no edital ali que mudou um pouco, então eu não tenho certeza se o PIBID de residência eles já começam em agosto ou eles começarão em setembro. Mas, a princípio, está tudo mantido.
a gente só vai rever a forma de organização desses programas, assim, como eles serão feitos, considerando que nós não poderíamos ir até as escolas, né? E o resultado do PIBID, da residência, do processo de seleção, ele continua os mesmos conforme o edital. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar também? Paula, Oi? tudo bem? Luiz Henrique. Oi, Luiz Henrique. Tinha uma pergunta lá em cima da Leila, não sei se já respondeu ou não. Não sei, Luiz, deixa eu ver. Então, ela perguntou lá, quem não está conseguindo acompanhar as NPs, se vai ser reprovado ou não. Então, a princípio a resposta que a gente tinha, daí o João até pode complementar a minha resposta, era, o semestre não termina sem que essas pessoas que não tiveram acesso, a gente consiga viabilizar alguma forma, né, ou a gente tenha um retorno às atividades presenciais. Só que com essa extensão do período de ANP até dia 31 de dezembro, João, como é que ficam nesses casos? A gente vai, o que eu sei é que a gente vai tentar viabilizar de tudo quanto é forma, a gente vai estar tentando conseguir computadores, está tentando ver o material impresso e algumas possibilidades, mas quem mesmo assim não conseguir, como é que fica? Então, pessoal, aquilo que a gente tinha até então é que em algum momento voltaríamos de maneira presencial, nem que fosse para dar um amparo para as ANPs, né, para os alunos que não tinham acesso, né, principalmente para esses alunos, né, o cara que não tem internet, não tem computador, não tem um celular, né, ele conseguiria estar indo ao campus, né, daí reduziríamos bastante o número de pessoas, porque iriam só aqueles que não conseguiriam fazer nada em ANP, né. Então, a gente conseguiria dar suporte para essas pessoas, né? Nem que fosse para eles pegarem o material, desenvolverem em casa as atividades, entregarem aos professores, e assim fazendo com o material impresso, por exemplo, né? Então, aqueles alunos que não tiveram nada, eles teriam a mesma coisa que os alunos que tiveram em casa, eles teriam através das ANPs impressas, por exemplo, de material impresso, né? O professor entrega um xerox, o professor entrega um material, e também seria desenvolvida as aulas daquelas disciplinas de laboratório, por exemplo, que são práticas, que necessitam da infraestrutura do campus, né? Agora a gente vai ter que repensar tudo isso. A ideia é que os alunos, todos eles tenham acesso agora, de alguma maneira, seja através da NP impressa, seja através de alguma outra estratégia, tá? Todos os que não conseguiram fazer até agora, que a gente dê um jeito de acessar eles. Como? Por exemplo, disponibilizando material. Né? Antes não foi feito isso porque o transporte coletivo também estava parado. Então, a gente não achou coerente, por exemplo, disponibilizar material impresso para os alunos retirarem na escola, por dois motivos. Primeiro, porque não teria como ir até a escola, então era meio incoerente. E segundo, que não faz sentido o aluno recolher um material, desenvolver as coisas e não ter comunicação com o professor. Então, se agora ele consegue, pelo menos, recolher o material, resolver, daí vai, entrega, o professor pega, avalia, corrige, dá as ponderações, né, dá o feedback para ele, devolve para o aluno vai lá, recorrige, tal, entrega para ele. Vai ter que ser feito mais ou menos isso. Esse correio elegante aí vai ter que acontecer. Entendeu? Agora o aluno vai ter que se deslocar em algum momento até a escola, buscar o material, por exemplo, né, se essa for a estratégia que a gente estipulou, pega o material, faz, volta atrás, o professor analisa, vai, devolve, para esses alunos que não tiverem um acesso. Ou através de estratégias do tipo disponibilizar os pacotes de dados para os que não têm, tentar achar as ferramentas tecnológicas como tablet, celular, computador, emprestar, doar, né, achar, fazer. Nós vamos ter que pensar uma estratégia. Mas a ideia é que esses alunos consigam acessar de alguma maneira, né? Na pior das hipóteses, pessoal, eu vou dizer, na pior das hipóteses, ele vai ter que pegar o material na escola, né? Seja impresso, devolver na escola, recolher com a correção do professor, devolver para o professor devolve para ele e fica fazendo esse bate-bola, né? Vai e vem, e na pior das hipóteses vai ser isso, nem que a gente demore, sei lá, o ano inteiro para fazer e feche o semestre lá dia 31 de dezembro. Mas a ideia é que a gente não vai prejudicar, e esse foi a proposta, né, que foi repassada para a gente, que nenhum aluno seria prejudicado. Então, não seria coerente agora, né, a gente deixar algum aluno para trás,
né, e simplesmente começar um novo semestre só com alguns conseguindo concluir as disciplinas. Não faz sentido nenhum, né? Até porque se a gente fosse iniciar um segundo semestre, o aluno que ficou para trás também não conseguiria acessar esse semestre. Isso é completamente contrário ao que a nossa escola pública, né, que vem para dar o acesso a todos, vem para dar qualidade e ensino, né, democraticamente para todo mundo, é muito contrário ao que ela se propõe enquanto instituição, né, ao que ela está aqui para fazer. Então, acho que não seria coerente, no caso, a escola funciona dessa maneira, e ouso dizer que não vai ser assim. Tá? Então, a ideia é que, pelo menos, vamos supor, se laboratório não deu para terminar, mas todo mundo tem que terminar as outras disciplinas que não são de laboratório. Assim que todos os outros concluírem ou trancarem o curso, ou a gente perceber, ó, esse cara não vai fazer, não tem condições, já ligamos, já contatamos ele, já verificamos se não há possibilidade, tudo bem, então a gente faz a virada do semestre, entendeu? Agora, a gente vai ter que dar um jeito de que todos tenham condições de realizar as ANPs, né? Vai chegar aqui, pessoal, a gente vai ter perdas, não vai ter como, né? Eu sei que, por exemplo, né, essa situação de o aluno vem, pega o material na escola, faz em casa, estuda, faz em casa, volta para a escola, devolve o material, né? É uma situação que não é o ideal, é uma situação que é uma situação que vai estar ali para tentar, de alguma maneira, dar condição para aquele cara, né? Enfim, não sei se essa é a forma certa, se não é, mas em algum momento a gente vai perder, vai ter alguma perda, né? Seja na qualidade, seja na quantidade, seja, enfim. Isso tudo a gente vai ter que discutir coletivamente para ver como é que vai ser. Mas a ideia é que a gente esteja definindo quais as estratégias aí nas próximas... temos basicamente, se eu não me engano, até o dia 31 de agosto para dizer qual o prazo de encerramento do semestre. A gente tem até 31 de agosto. Esse é um prazo que nós temos, que devemos retornar para a PROEM, né, para a Reitoria de Ensino, qual vai ser o nosso cronograma de fechamento desse semestre. Entendeu? E esse é o prazo. Então, até lá, até 31 de agosto, nós vamos ter definido como é que isso vai ser. Certo? Então, possivelmente, até 31 de agosto, a gente não vai ter ainda fechado o semestre. Então, não se preocupem com a questão do fechamento do semestre. Eu sei que é meio complicado, né, falar para não se preocupar, mas a ideia é essa, que vocês tentem desenvolver as ANPs, quem está conseguindo, tentem dar auxílio se vocês têm contato com as pessoas, né? Tentem repassar para a gente as pessoas que não têm o suporte, que não têm computador, que, enfim, né? Tentem ajudar da maneira que vocês conseguirem para que a gente consiga conjuntamente aí passar por essa fase, né? Que é o que a gente está precisando aí, que a gente vai ter que fazer daqui para frente. E essa participação e essa articulação entre vocês, que daí o João está dizendo para vocês tentarem, é muito importante, e a gente tem visto o quanto a licenciatura tem atuado de forma integrada, assim, né? Então, essa conversa que vocês estão tendo no grupo, as dificuldades, os encaminhamentos, chegando essas informações, para mim que estou na coordenação, para o João, a gente vai tentar da melhor forma viabilizar e conseguir organizar. João, tem uma questão ali da Bruna. Os professores que, porventura, não estavam fazendo as ANPs, e que daí tinham afirmado que fariam com o retorno das atividades presenciais. A disciplina vai ser trancada, então? Como é que vai fazer? Ou esses professores começarão, a partir de agora, a desenvolver a ANP? Então, é a mesma questão, né? Não são só os alunos que não têm o acesso em si, né? Tem professores que não estão preparados para fazer a ANP, que não têm o domínio das ferramentas, que não conseguem por inviabilidade, por não ter um computador mesmo em casa, porque sempre usou o computador da escola, por não ter um Wi-Fi em casa, só usava o 3G porque não necessitava usar da escola. Eu sei que a minoria, mas tem também. Então, o caso do Marcos, acho que é o Marcos Leite, né? Que ela colocou ali. Professor Marcos de Física, né? É isso aí. Ele é um que hoje ele é grupo de risco, né? Então, não tem como ficar exigindo algumas situações dele, né? Mesmo com as ANPs, com as aulas presenciais voltando, era uma questão que nós não conseguiríamos colocar ele na escola para fazer. Então, nós vamos ter que viabilizar algumas estratégias para trabalhar essa disciplina. Caso essa disciplina não consiga ser terminada em ANP, ou melhor nela, pelo que eu entendi, ela quase nem foi iniciada, né? Essa é uma disciplina que vai ficar atrasada. Então, a gente adiantaria talvez alguma disciplina, por exemplo, não estou dizendo que vai ser assim, mas
uma estratégia, por exemplo, para vocês entenderem que alguma coisa vai ser feita. A gente adiantaria, vamos supor, uma disciplina. Quebraria um pré-requisito dentro do colegiado do curso, dentro do colegiado do campus. Ó, vamos quebrar os pré-requisitos aqui, é uma situação extrema. Então, o cara que tinha pré-requisito, sei lá, vou colocar aqui, físico-química. Pega, faz físico-química, né, ou faz uma outra disciplina que não tem pré-requisito, sei lá, traz uma disciplina de uma fase lá da frente para ali, né, vai fazendo aquela disciplina. No outro semestre deu para voltar com aula presencial, mas ele já adiantou aquela disciplina. Então, aí ele faz a Física 3 no lugar daquela que ele já adiantou. Entendeu? Então, é algo nesse sentido. Né? As disciplinas que não conseguirem ser ministradas, da mesma forma, por exemplo, como os laboratórios, elas podem ser adiantadas por outras disciplinas que vão estar no lugar delas, de modo que possa ser compensado depois. Né? É uma situação. Mas também pode ser feito, né, o professor, né, a gente conversa com ele, pode ver se tem de alguma maneira ele conseguir desenvolver as ANPs. Né, ele é um que eu sei que tem problema especificamente, já falou comigo, né, especificamente com relação à manipulação das ferramentas tecnológicas. E então a gente estava vendo na escola de montar um estúdiozinho, isso é algo que a gente está tentando fazer também para que os professores tenham uma certa qualidade na elaboração das suas aulas, né, que consigam fazer com mais didática, com mais qualidade, enfim, vai lá, grava a aula, disponibiliza, os alunos que têm acesso pegam aquele material, conseguem assistir, conseguem talvez desenvolver, né? Mas e os que não têm acesso? Então, de qualquer forma, a gente tem que dar jeito para esses que não conseguem acessar pela internet, né? Como vamos fazer isso? Não sei. A gente vai ter que estudar ainda o caso, se vai ser com a NP impressa, se vai ser tentando disponibilizar pacote de dados juntamente com material, com as ferramentas, né? Ou um computador, ou um tablet, né? Enfim, não sei. A gente vai ter que ver ainda como. Tá? Porque isso saiu ontem, né? Como eu estou falando. Saiu o fato de que não voltaríamos presencialmente ontem. Assim como pode mudar, pessoal, vamos supor que essa curva de contaminação ela comece a cair de acordo com as nossas medidas de isolamento social começam a funcionar, a curva começa a cair, opa, então talvez mude a conjuntura e a gente possa retomar presencialmente. E aí muda a conjuntura toda de novo, muda toda a estratégia de novo, a gente pode retomar presencial, é uma outra situação que a gente pode avaliar, né? Então, mas isso tudo é muito volátil, né? Não é algo que a gente está determinado, não, vai ser assim, realmente, até dia 31 ninguém mais nunca mais volta e deu para a bola. Não, pode ser que mude, pode ser que mês que vem a situação mude, desenvolva uma vacina, enfim, é algo otimista, mas pode ser que aconteça, né? Então a gente depende muito de como vão ser as cenas dos próximos capítulos aí. Mas a gente vai estar trabalhando para que todos os alunos consigam ter acesso, né? Não é fácil, eu sei que não, mas a ideia é que a gente consiga pensar estratégias para conseguir atender todos, né? E prejudicar da menor forma possível cada um de vocês. Né? Essa é a ideia. Tem uma sugestão ali também, do EISO, de repente, a gente fazer concentrado, então, uma disciplina de cada vez, assim, em vez de eles terem as disciplinas do semestre, fazer, então fazemos uma disciplina de forma condensada, depois as outras disciplinas, para facilitar a questão de foco nos componentes curriculares. Não sei, a princípio pode ser uma sugestão, a gente pode pensar quando estiver ali naquele momento de reorganizar a questão do PPC, vou deixar anotada para a gente discutir também entre os professores, se vocês consideram que isso facilitaria, né? Mais alguma questão, alguma dúvida? A gente sabe também que tem alguns alunos que são formandos e que têm disciplina de laboratório para serem feitas, para se formar, e que estão matriculados nessas disciplinas de laboratório. Não sabemos exatamente como vai ser feito, mas a gente vai considerar essa questão agora no planejamento e tentar viabilizar, se possível, alguma possibilidade desses componentes serem realizados. Mais alguma dúvida? A Leila tinha me encaminhado algumas dúvidas antes que vocês tinham mandado para ela, mas eu acho que a maioria a gente já apresentou aqui. Se vocês tiverem mais... Ops. Acho que foram, né, Leila? Então, isso, peraí.
o, os formandos só com aluno grau quando encerrar o semestre. E daí, infelizmente, a gente ainda não tem esse prazo, Andressa. E a gente se compromete também, eu acho que isso a gente pode deixar claro aqui, a continuar com essas conversas com a coordenação colegiada, com a direção do campus, para a gente tentar ficar mais próximo, assim. Então, se vocês tiverem dúvidas, se tiver algum tema que, de repente, seja mais recorrente, quiserem trazer, as conversas com a coordenação colegiada, elas vão continuar. Daí, se tiver algum assunto mais relacionado com a direção, a gente também convida o João para estar participando e convidamos outras pessoas do campus, dependendo do que a gente estiver discutindo nesses momentos, né? Pode deixar que a gente vai marcar mais encontros. Oi. Não, Ana? peraí, oi, só deixa eu aqui, peraí. Só para lembrar que talvez a gente no retorno, né, a gente vai pensar uma conversa também com a Fernanda, que a gente tinha pensado, né, programado, então, até para a gente discutir um pouco também sobre questões de saúde, Isso. né, de como sobreviver à pandemia e é tudo isso mais, né, então, assim, já no retorno, assim, lá em agosto, provavelmente a gente já vai ter alguma coisa assim, da reunião colegiada, da coordenação colegiada, né? Isso. Alguma questão voltada a questões psicológicas para a gente estar tentando passar da melhor forma por esse momento, né, Ana? Que vai ser bem legal também a conversa com a Fernanda. Isso mesmo. Então é isso, essas são as informações que a gente tinha para estar passando para vocês. Qualquer dúvida também envie e-mail para a coordenação, a gente está à disposição por WhatsApp. Qualquer dúvida, esse fluxo de conversa e de encaminhamento que vocês estão tendo entre vocês está muito bom, porque muitas questões a gente está conseguindo ter acesso e conseguindo organizar. E só antes da gente finalizar, eu queria parabenizar os alunos da licenciatura pelo empenho, pela organização e por terem tido um grande número de inscrições, tanto no PIBID quanto na residência pedagógica, assim, que foi muito legal a gente ver o curso fortalecido, participando dos programas. Então, só para parabenizar a organização de todos, parabenizar os colegas, que a gente sabe que tiveram colegas, por exemplo, como a Leila, que fez um esforço bem grande para estar organizando e para estar contribuindo com todos, até com aqueles que estavam com dificuldade de acesso à internet. Tá bom? Então, é isso. Obrigada pela participação de todos. Qualquer coisa, a gente está à disposição, tá bom? E vamos conversando para a gente esperar esse momento da melhor forma. Tá certo, Paula. Valeu, Tá certo? pessoal. Valeu. Boa